Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Felipe Dalla Costa, médico veterinário, especialista em suinocultura e coordenador de bem-estar animal da MSD Saúde Animal. O tema da nossa entrevista será: certificação garante bem-estar para suínos, bovinos e aves. Como é que você está, Felipe? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem contigo? É uma honra poder estar aqui discutindo esse tema de bem-estar animal, que é uma das minhas paixões e literalmente está no meu DNA para auxiliar a melhoria da saúde e bem-estar dos animais, das pessoas e a sustentabilidade de todo o nosso sistema de criação. Fico muito feliz que essa seja a sua paixão, porque realmente é um tema maravilhoso, né? Poder falar dos animais e como que a gente pode respeitar, né, a cada dia mais esses animais que nos alimentam, né? Que afinal de contas nos trazem saúde, nos trazem vigor, e é por eles que nós estamos aqui. Felipe, me conta, você está onde? Que lugar do Brasil? Atualmente eu moro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Que é isso? Você desceu para BC? Desci para BC, já tenho uns 3 anos, me apaixonei e não saí mais. Que legal, cara. Balneário é lindo, lindo. Eu tive o privilégio de passar aí no final do ano. Eu disse sim, mas não fiquei em BC, eu só passei por BC. É um lugar maravilhoso, mas que lota, né? Chega final de ano, lota. Me conta um pouquinho da sua história aí na MSD Saúde Animal. Divino, a minha história na MSD Saúde Animal começou em 2021, onde eu fui convidado a desenvolver o programa de bem-estar animal para monogástricos. E aqui vale a pena a gente estender um pouquinho mais essa prosa, porque o programa de bem-estar animal na MSD começou em 2015, através de um programa chamado Criando Conexões. Esse foi um programa que veio para o Brasil, veio importado dos Estados Unidos para trabalhar manejo de baixo estresse de bovinos de corte, principalmente o manejo a campo. E a empresa notou a importância desse tema dentro da cadeia produtiva de alimentos e decidiu expandir o programa em 2021. Então, o meu primeiro desafio, quando eu fui contratado, foi fazer a expansão do programa Criando Conexões para Suínos e Aves, que inclusive esse ano está completando 10 anos desde o seu lançamento aqui no Brasil. Esse é um programa extremamente robusto, que trabalha de ponta a ponta da cadeia. Então, junto com o desafio de expandir o programa para suínos e aves, veio também o desafio de eu expandir esse programa para um elo a mais da cadeia, que era a etapa de transporte e abate dos animais. Então, hoje, a MSD Saúde Animal conta com o maior e mais robusto programa de bem-estar animal de ponta a ponta da cadeia de produção. Como é que é pegar um projeto que é feito para bovino e estender isso para suíno e também para aves, que apesar de serem animais, mas tem ciclos diferentes, ciclos de vida diferentes. Como é que foi isso? Exatamente. Cada animal tem suas particularidades e o primeiro desafio do programa foi respeitar a particularidade de cada espécie e o comportamento. E cada uma das cadeias tem desafios diferentes de acordo com o seu modelo de produção. E isso varia também, né, de estado para estado, de acordo com cada região. E a gente desenvolveu esse programa com técnicas brasileiras e principalmente muita pesquisa que foi desenvolvida aqui no Brasil. O tema de bem-estar animal ele já vem sendo debatido, né, tem muitos anos, e pelo que eu me recordo agora de cabeça, não trouxe esse dado específico, mas pelo que eu me recordo, esse tema começou a ser publicado cientificamente pela Embrapa aqui no Brasil por volta dos anos 2000. Então já faz mais de 20 anos que a gente trata esse tema cientificamente de acordo com a nossa realidade. Então a gente criou um programa que popularmente a gente chama de abrasileirado, por respeitar as características do Brasil e principalmente de cada espécie. Então hoje, dentro do programa, a gente traz serviços de treinamentos, visita, consultas, diagnósticos e através das consultorias e projetos de adequação de acordo com cada realidade aqui no Brasil. Isso conta com etapas de manejo de baixo estresse no campo. Então, bovinos têm um comportamento de ser um grupo gregário, onde a gente tem uma forma de condição que particularmente tem algumas diferenças, mas também é muito semelhante a um grupo de suínos, mas completamente diferente, por exemplo, de uma panha de aves. Então, a primeira
o primeiro desafio foi entender essas necessidades de acordo com cada equipe, cada empresa, e ir ajustando esse programa de uma forma personalizada. E é por isso que o programa de bem-estar animal, Criando Conexões, ele fica dentro de uma grande área da MSD de estratégia e inovação, onde a gente desenvolve soluções estratégicas. E soluções estratégicas nada mais são do que soluções desenhadas para atender a necessidade de cada animal e cada cliente. Felipe, quando a gente fala de certificação, muitas pessoas não entendem muito bem o que é uma certificação, qual é a importância dela. Para que uma empresa ter uma certificação? Bom, a certificação ela é o empacotamento de todas as boas práticas que a gente faz de ponta a ponta da cadeia. E por que ela vem ganhando cada vez mais relevância? A gente trouxe uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 1.000 consumidores de proteína animal, pessoas que consumiram, né, proteína animal nos últimos 7 dias, sobre rastreabilidade e transparência. E a gente viu que 2 a cada 13 entrevistados traziam o tema como algo importante ou altamente relevante dentro de um produto. E nesse contexto, a gente tem que entender que a gente não é criador de animal, mas sim produtor de alimento. E isso muda a forma de pensar e a forma como a gente atua no campo. Por quê? Quando a gente entende que é produtor de alimento, a gente sabe que cada etapa da criação afeta a qualidade do meu produto final. Então, a gente tem mais cuidado com os animais, que têm um melhor bem-estar, e, consequentemente, tem uma melhor qualidade do produto final. Dentro dessa pesquisa, se o consumidor está mais interessado em rastreabilidade e transparência, quando a gente questiona esse consumidor sobre o que ele gostaria de saber, o principal tema que chega na forma de criação é o bem-estar animal. Ou seja, o nosso consumidor quer mais informações sobre como a gente vem criando os animais. E a gente preferencialmente dá mais transparência para aquilo que é melhor. Então, a certificação visa garantir que a gente se adequou às melhores práticas de produção existentes hoje, fornecendo esse dado também para o consumidor. Isso tem uma relevância no mercado, em função de podermos acessar novos mercados mais exigentes, principalmente na questão de exportação. Na questão nacional, por exemplo, a gente pode ter acesso a nichos de mercados que podem ter preços diferenciados, um maior valor agregado, e esse valor pode chegar de 5% a até 50% mais do que o valor comum, dependendo do mercado, região e tipo de produto, mas principalmente, esse para mim é o maior ganho que a gente pode ter com o consumidor final, é ser o produto de escolha. Por quê? Nós, consumidores, né, e eu me incluo nesse grupo, porque eu sou um consumidor de proteína animal, a gente se conecta com marcas que compartilham os mesmos valores que nós. E quando o mercado consumidor, né, o cliente vai a uma gôndola, identifica essa comunicação, ele se conecta com o valor da empresa e acaba fidelizando um consumo. Então, para mim, essa parte de comunicação e conexão com o consumidor é algo extremamente importante para a gente estabelecer um relacionamento a longo prazo e ganhar, né, como produtores de alimento. A indústria vê proteína, vê produto. O consumidor vê boizinho, vaquinha, porquinho, franguinho, né? Vê animaizinhos vivos. E principalmente as novas gerações. Eu acho que existe uma consciência em relação a isso. E as pessoas muitas vezes se preocupam muito quando vê um caminhão de porco, cheio de porco, né? Você vê que é um montão de porquinho ali. Esse tempo atrás eu até vi uma cena que eu achei interessante. Eu parei num restaurante de beira de estrada para almoçar. E o rapaz parou o caminhão que estava cheio de suíno. E ele ficou lá 1h30 almoçando, um sol de rachar, e aquele monte de porco ali no sol. E eu acho que isso não é bem-estar animal. Eu, como consumidor, me senti incomodado naquele momento. O que uma certificação muda numa empresa, na atitude, no dia a dia, na prática, não apenas ali para ter o selinho no pacote de carne, mas para você olhar e falar assim, caramba, vale a pena eu comprar essa marca aqui? Divino, excelente questionamento e observação. Parabéns pela tua observação no campo. Então, para trazer essa questão das gerações, a gente vê que teve uma evolução no conceito e demanda de qualidade. Se a gente buscar aí 50 anos atrás, 60 anos atrás, na época
na época do meu pai, dos meus avós, o termo de qualidade era diferente. Eles iam à venda comprar alimento em quantidade e preço barato. Depois disso, a gente começou a ficar mais enjoado. A gente queria uma carne de qualidade, levando em consideração a maciez, a cor, sabor, marmoreio. Veio questões de saúde. E agora questões, né, principalmente das novas gerações, como tu bem colocou, questões da forma de produção desse alimento. Se ele é um produto ético, se ele cuida, né, do bem-estar dos animais, das pessoas e principalmente do meio ambiente. Então, essa mudança no conceito de qualidade, ela passou por essa crescente. Hoje, ela é muito mais exigente. E o nosso objetivo realmente não é colocar um selo só por colocar, mas sim trazer benefícios para toda a cadeia dentro de uma produção ética. E é por isso que o nosso selo não traz somente o bem-estar animal, mas sim o bem-estar único, porque a gente envolve o bem-estar dos animais, das pessoas e o cuidado com o meio ambiente, né? Em outros termos, a sustentabilidade de todo o sistema. Realmente, a etapa de transporte ela pode ser uma das etapas mais estressantes. E o motorista, o transportador, ele não deve parar no seu trajeto, né, a não ser em trajetos extremamente longos ou em funções de necessidades fisiológicas ou até mesmo legislações trabalhistas. E todas essas etapas, desde o nascimento até a chegada no frigorífico e abate, durante a certificação, elas são avaliadas. Então, ela passa por mais de 150 critérios, onde a gente faz um diagnóstico para entender qual é a situação de cada empresa, de cada propriedade, para aí sim bolar um plano de ação de adequação junto com treinamentos, capacitações e ajustes de processo. Então, quando a gente trouxe essa questão da pesquisa de rastreabilidade e transparência, isso junto com essa necessidade das novas gerações, isso abriu um grande leque de oportunidades. Através da rastreabilidade, a gente passa segurança, que o consumidor está recebendo o produto certo, e através da certificação a gente consegue garantir uma qualidade mínima, que esses animais não passaram por períodos de estresse desnecessários. E aí a gente precisa compreender o conceito real de bem-estar animal junto à forma de avaliação, que, como tu bem colocou, um caminhão, um animal esperando sob o sol, realmente ele não tem um bom nível de bem-estar animal. Mas o que é o bem-estar dos animais, né? Conceitualmente, cientificamente? Dentro da MSD, a gente trabalha com ciência para animais mais saudáveis e com melhor bem-estar animal. Então, para a certificação, a gente buscou o conceito científico que era mais adequado, mais utilizado, que é o conceito do professor Donald Bloom, que é um pesquisador inglês que ele traz que bem-estar animal corresponde à forma como cada indivíduo responde às condições que a gente dá, a gente fornece a ele, ou que ele tem, né, no momento. E isso pode variar de muito ruim a muito bom. Dentro do programa de certificação, a gente garante que essas propriedades, né, os animais dessa propriedade ou nessa etapa, têm um bem-estar animal mínimo, bem próximo do muito bom. E a gente avalia isso através da teoria dos 5 domínios do professor David Mello, porque o bem-estar ele é dinâmico. Ele depende de uma boa alimentação, e isso inclui fornecimento de água e ração, alimento, em quantidade e qualidade adequada, sem disputas, onde a gente consegue inferir, né, diversos itens e critérios de avaliação, uma boa ambiência, isso não é apenas temperatura, umidade e ventilação, mas todo o conforto ambiental que o animal recebe, uma boa saúde através de protocolos preventivos, principalmente para a gente evitar e reduzir o uso de antimicrobianos quando é feito de forma desnecessária, e um bom comportamento. Todos esses 4 domínios interagem de uma forma dinâmica junto com para resultar no completo estado de bem-estar físico e mental. Então, a gente consegue equilibrar e dar uma harmonia dentro desses 5 domínios para a gente ter um ótimo nível de bem-estar animal. Todos esses são critérios, né, que a gente utiliza dentro da certificação para receber a certificação ou o selo, né, como você bem comentou. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Vão ficando dúvidas pelo caminho, né? Você tem sempre um animal que... Você tem sempre um animal que é dominante, né?
Como é que vocês fazem, por exemplo, na questão da alimentação, para que aquele animal dominante não alimente mais do que o outro, para que um não fique no prejuízo ali? Como é que funciona esse equilíbrio? Ótimo. Essa etapa da avaliação do fornecimento de ração, ele é essencial não somente, né, pela questão do bem-estar animal, mas também pela sustentabilidade e eficiência do processo produtivo. Porque se eu tiver uma alta desuniformidade do meu lote, alguns animais com muita gordura e outros com pouca gordura, a gente tem uma eficiência de processamento baixo dentro da indústria. Então, o que geralmente é feito e funciona muito bem é a gente fornecer espaço para que todos os animais se alimentem da mesma forma. E até eu posso citar um exemplo que é muito comum dentro da suinocultura, onde a gente tem espaço para todos os animais se alimentarem da mesma forma, e alguns sons são produzidos, né, durante a alimentação, seja pela passagem de um equipamento de alimentação ou pelo barulho do silo, a gente já nota, né, um comportamento associativo do sino daquele som com a alimentação, e todos eles se levantam em linha e se posicionam para a alimentação. Então, esse é um comportamento bastante curioso que demonstra, né, a eficiência desse processo de alimentação. E uma das melhores e mais simples formas da gente observar, de a gente identificar o bem-estar animal, né? E a gente fala simples porque ela não tem custo e não simples de ser fácil, né? Mas é através da visualização do comportamento. E muitas vezes esse ponto que você mencionou, de como que eu evito, né, de um animal dominante comer muito mais do que o outro, é através da observação. A gente saber se tem espaço para todos os animais comerem ao mesmo tempo. E o mesmo pode ser extrapolado para bovinos. Deixa eu pegar um exemplo prático aqui. A Master Agroindustrial foi a primeira empresa a obter o selo de vocês. Quais benefícios diretos e indiretos essa empresa tem percebido desde que ela obteve o selo? A certificação de bem-estar único traz benefícios para toda a cadeia. Para a empresa produtora, para os animais e para a sociedade. Para a empresa produtora, a gente tem uma maior eficiência produtiva, principalmente na redução de perdas e maior facilidade de trabalho. Quando a gente começa a compreender melhor o comportamento dos animais, que isso ocorre dentro das etapas de treinamento, a gente tem um melhor bem-estar das pessoas e uma maior facilidade de manejo. Isso resulta em menor estresse para os animais. Então, essa é a primeira conexão que a gente vê, interconexão, né, entre o bem-estar das pessoas e o bem-estar dos animais. Se a gente tem um menor estresse, a gente tem uma redução da intensidade e frequência de perdas e, consequentemente, uma maior lucratividade para a empresa. E para a sociedade, a gente consegue entregar um alimento mais ético e de maior qualidade. Então, a gente vê todos esses ganhos em toda a cadeia. E, às vezes, acaba passando batido essa questão do bem-estar das pessoas e a importância disso, mas um dos principais ganhos que a gente vê dentro da certificação é a redução do número de acidentes de trabalho. Então, muitas vezes a gente pode subestimar a capacidade de um suíno, mas o suíno é um ser muito inteligente e muito mais forte do que nós. Né? Com uma cabeçada, com um focinho, ele consegue derrubar uma pessoa se ela não estiver bem equipada, com um bom instrumento de manejo ou apta a manejar esse indivíduo. E se a gente extrapolar isso para bovinos, o acidente pode ser muito mais grave. Né? Então, e junto a isso, a gente dá melhores condições de trabalho, a pessoa fica menos estressada e a gente consegue obter uma menor rotatividade das pessoas. Então, esses são alguns dos ganhos que a gente pode notar. E, levando isso para a sociedade, eu posso te trazer um exemplo, Divino, que para mim foi um dos maiores exemplos. Eu já ouvi 2 casos disso acontecendo, um deles na parte de bovinocultura e outro na parte de suinocultura, inclusive pelo meu pai, o Osmar Dalla Costa, que é pesquisador do tema, por isso que eu trouxe que o bem-estar dos animais está no meu DNA, né? Porque literalmente ele foi passado de pai para filho. Foi o depoimento de um dos manejadores das equipes de embarque, onde ele trouxe o tema para nós, dizendo que após o treinamento de bem-estar animal, isso já tinha se passado alguns anos depois do treinamento, a gente já não recordava mais dele no momento. Ele falou assim: olha, depois que eu recebi o treinamento, eu levei aquele certificado para casa, a minha esposa disse que a nossa vida melhorou. Por quê? Antes, eu fazia o embarque dos animais
e é embarque, não carregamento. Já vou deixar uma curiosidade aqui para depois a gente discutir. Depois que eu fiz o treinamento, voltava dos embarques antes do treinamento, perdão, e eu era muito agressivo em casa. Eu chegava cansado, eu chegava estressado, porque era um processo que eu não gostava, que exigia muito de mim fisicamente e psicologicamente também. E depois do treinamento, quando eu entendi como lidar melhor com o animal, o processo se tornou muito mais rápido. E eu cheguei em casa muito mais calmo e, consequentemente, a gente teve menos interações negativas em casa. E esse, para mim, foi o principal ganho. Então, isso nos demonstra que o bem-estar único ele tem que ser trabalhado muito mais do que o bem-estar animal, porque sem bem-estar das pessoas, a gente não tem bem-estar dos animais. E se a gente não tiver um bom nível de bem-estar dos animais, a gente acaba tendo maior perdas com estresse, com fraturas, com lesões, né? Não produzindo um alimento para a sociedade de uma forma ética. Você falou de pessoas, e hoje um dos grandes problemas no Brasil é mão de obra qualificada, né? É muito difícil de encontrar, as empresas têm uma rotatividade muito grande de mão de obra. Como é que faz para manter esse pessoal sempre treinado para que eles possam dar continuidade nesse processo, né? E não mude o processo a cada vez que se mude o funcionário ou se mude uma equipe? O processo de padronização, ele exige, né, que a gente tenha sempre, não sempre a mesma pessoa, mas sempre seja feita a mesma coisa, da mesma forma, no mesmo momento. E como a alta rotatividade realmente se torna um pouco mais difícil. Então, o primeiro ponto é a gente tentar entender, né, o motivo dessa real rotatividade das pessoas e para tentar superar, né, esse desafio que muitas vezes continua, apesar da certificação e das boas condições fornecidas, a gente vai realizando os treinamentos e avaliações de uma forma periódica. Então, dentro da nossa jornada de certificação, ela envolve mais de uma visita. A gente faz uma visita de diagnóstico, que a gente chama de uma pré-auditoria, né, preparando a indústria ou a granja ou fazenda, né, para o processo de certificação. A gente monta um plano de ação junto e dentro desse plano de ação tem treinamentos periódicos. E anualmente a certificação ela é renovada. Então, pelo menos uma vez essa empresa recebe, né, um retreinamento para padronização. A gente fala uma vez porque é da parte externa, mas internamente ela tem obrigações, né, periódicas de continuar essa reciclagem dos treinamentos e sempre que entrar uma pessoa nova, fazer esses treinamentos para que a gente consiga dar continuidade no processo com qualidade. Felipe, você falou da diferença de embarque e de carregamento, foi isso? Exato, deixei uma curiosidade para a gente. Gostaria que você explicasse para a gente. A gente traz sempre essa curiosidade porque a gente acredita que a comunicação é fundamental, né? E por isso a gente tem um selo e um certificado no produto. E essa comunicação com a sociedade ela é essencial que seja feita de uma forma correta. Se a gente for buscar no dicionário embarque e carregamento, eles têm significados muito similares. Mas a mensagem que a gente passa quando a gente fala carregamento é muito diferente da mensagem quando a gente fala de embarque. E a minha pergunta para ti vira o seguinte: quando você vai andar de avião ou de ônibus, você é embarcado ou carregado? É embarcado. E por que com o suíno seria diferente? Não deveria. Não deveria. A gente só carrega um animal se a gente está fazendo errado. Agora, se a gente entende de comportamento animal e tem uma comunicação assertiva, a gente embarca o suíno de uma forma adequada. Então, é isso que a gente faz dentro do nosso programa de bem-estar animal, do Criando Conexões, e da nossa certificação, né, a missão de cuidar bem-estar único. Aí a empresa vai lá, faz tudo que vocês pediram ali, 150 itens, está tudo certinho, ticou cada um deles, bacana, está aqui o selo. Como é que você vai garantir que essa empresa vai dar continuidade, cumprir esses requisitos? Todos esses mais de 150 critérios que são avaliados na primeira vez, são monitorados, né, pela nossa empresa durante a etapa de pré-diagnóstico, de plano de ação, e depois auditadas periodicamente pela uma empresa de segunda parte. Né, em função da gente ter uma relação de cliente e fornecedor com o mercado, a gente não fornece o selo, a gente não realiza a auditoria, a gente fez o desenvolvimento
do programa e auxilia no atingimento, né, do nível mínimo de certificação, e posteriormente essas auditorias periódicas e avaliações dos clientes certificados é feito por uma empresa de segunda parte, que é a Kima WQS. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz em alguma entrevista, lá atrás, que eu fiz um dia, né, o assunto, nem me lembro o assunto, mas eu me lembro a pergunta. O consumidor, ele está disposto a pagar a mais por isso? Você até já falou um pouco disso anteriormente. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, a pessoa chega em um açougue, eu já vi as pessoas pedirem uma carne de qualidade. Eu quero uma carne macia para o churrasco, por exemplo. Mas eu nunca vi ninguém falar assim, eu quero uma carne da empresa tal porque ela tem bem-estar animal. Como é que vocês sentem essa percepção do consumidor? É palpável isso? Essa pergunta sempre aparece nas entrevistas e nas discussões com a empresa, porque todo mundo quer ganhar um pouquinho a mais, né? Mas muitas vezes não é o ganhar a mais, não é ter um preço a mais, mas sim ser a opção de escolha do nosso consumidor. Nas pesquisas de intenção de compra, a gente nota sim uma tendência do consumidor pagar a mais por esse produto, mas na consolidação, na efetivação da compra, muitas vezes isso não acontece. Então é difícil a gente extrapolar esse dado da pesquisa para a realidade. Mas, por outro lado, a gente já vê algumas empresas trabalhando com produtos nichados, específicos de certificação há bastante tempo no mercado. Então, tem algumas empresas com certificações, não somente, né, nessa parte de bem-estar único, mas outras certificações de produtos orgânicos, enfim, outros materiais, onde só se trabalha essa certificação e há uma precificação de 50% a mais nesses produtos. Então, assim, há possibilidades? Sim, elas estão aí. Contudo, a gente precisa trabalhar junto a isso a comunicação para o consumidor. Porque o que a gente nota que aconteceu na Europa é uma confusão muito grande entre as certificações e comunicações. O consumidor passou a ficar confuso com o tipo de certificação e o que ela comunicava. Então, eu vou citar um exemplo do que é o mercado das reportagens que a gente leu e das comunicações que a gente viu, que é o seguinte: o consumidor não sabia mais se ele estava comprando um ovo que era livre de gaiola, ou livre de antibiótico, ou livre de dor, porque ele também não sabia o que isso significava, ou o que acontecia. Então, essa etapa de comunicação ela ainda está numa curva de maturidade inicial aqui no Brasil, e eu acredito que a gente possa, sim, evoluir com muitas oportunidades, que é o caso do que algumas marcas já vêm trabalhando conosco, né, e com outra certificação. Aliás, quando se trata de comunicação, o agronegócio, de uma forma geral, ele peca muito, viu? O nosso agro, ele tem uma dificuldade muito grande de comunicar. Há planos por parte de vocês de expansão dessa certificação para outras cadeias produtivas, além de suínos, bovinos e aves? Sim, há planos da gente ampliar e expandir essa certificação, contudo, no momento, a gente vem trabalhando muito mais na formação de multiplicadores para dar capilaridade dentro do programa do Criando Conexões e da certificação, a fim de atingir todo o mercado. Então, e por que a gente vem trabalhando nisso? Dentro da certificação, a gente teve uma evolução de mais de 220% de interesse. Então, a gente está trabalhando para dar capilaridade antes de evoluir para novas espécies. Mas há uma tendência, sim, da gente poder crescer dentro desse tema, mas no momento não. Como é que você enxerga o futuro das certificações de bem-estar animal no Brasil? Você acha que isso pode vir a se tornar uma obrigatoriedade, por exemplo? Sim, eu acredito que sim, Divino. Seguindo, né, as tendências do que a gente vê em outros países, isso é uma forte tendência. E eu acredito que isso não é um tema para o produtor e para a indústria brasileira temer, porque a gente, sem dúvida, tem os maiores níveis de bem-estar animal de ponta a ponta da cadeia, e a gente só precisa comunicar e certificar isso de uma forma mais adequada e mais robusta. Eu já estive trabalhando em muitos outros países do mundo todo, visitando e auxiliando nessas questões de bem-estar animal, e o agro brasileiro ele se destaca como um excelente ponto de referência. E como tu falou, a gente acaba pecando na comunicação, e a certificação ela vem como um ponto-chave para auxiliar
dentro dessa comunicação e mostrar tudo que a gente já vem fazendo de melhor dentro da criação dos animais na produção de alimentos. A certificação ele está para quem? Ele está só para os grandes players? Por exemplo, ela está só para uma JBS, para uma BRF, ou não? Apesar que hoje quase não existe pequeno frigorífico mais, né? Pequenos abatedores, mas o pequeno ele pode ter acesso a uma certificação? Por exemplo, o custo disso para ele é viável? Eu gosto muito dessa pergunta porque muitas vezes as indústrias podem ter aquela síndrome do cachorro magro, né? Não, isso é só para um grande produtor ou uma grande empresa, mas não. Todo mundo tem um nível de bem-estar animal, podendo variar de muito ruim a muito bom. A gente auxilia a todos a atingir um nível mínimo muito bom. E certificar isso é a melhor forma da gente garantir o nosso padrão de qualidade. Dentro dos custos, tá, isso pode variar de acordo com o número de unidades produtivas a serem certificadas de cliente a cliente. E os custos dos serviços de adequação e do apoio da MSD fica dentro de um programa de desenvolvimento estratégico de cada cliente. Ou seja, não é só para os grandões, então. Não, ele não é tão grande assim, ele pode buscar também. Aliás, quem quiser saber informações, Felipe, onde é que vai conseguir? Ótimo. Quem quiser mais informações sobre os clientes certificados, sobre os programas de certificação, pode conferir nas redes sociais e no Instagram da MSD Saúde Animal, no site da MSD Saúde Animal e também no site do Criando Conexões. Todos esses links estão expondo os clientes que estão dentro dos processos de certificação e todo o trabalho que é feito de ponta a ponta da cadeia. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo agora e assim, não conseguem mensurar isso muito na prática, mas eu gostaria até de deixar um exemplo aqui. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu quero falar, sei lá, de talvez 30 anos atrás, um processo de um abate de um animal, de um bovino, por exemplo, ele era tão estressante que esse animal acabava soltando ali componentes, né, naquela carne que fazia com que aquela carne ficasse dura, escurecida. Quer dizer, tudo isso veio evoluindo de tal forma que esse animal hoje não sinta dor, não tem... Eu não sei, por exemplo, a gente tem o tal do cortisol, né? Não sei se é cortisol que esse animal soltava na carne lá. Você podia até falar um pouquinho para a gente, explica um pouquinho para a gente isso aí. Claro. Todo esse processo faz parte da transformação do músculo em carne. Quando a gente tem um animal, um indivíduo com alto nível de estresse durante a fase final, que a gente chama de manejo pré-abate, isso envolve desde as últimas 24 horas de produção, onde a gente faz a seleção dos animais na granja, o jejum, o embarque, o transporte, o desembarque, até a insensibilização, ele acaba tendo um consumo exagerado de glicogênio muscular. Quando a gente fica... Glicogênio muscular. Isso, glicogênio muscular. Porque quando a gente fica estressado, Divino, a gente libera muito adrenalina e noradrenalina. A gente se prepara, a gente entra num estado de luta e fuga. Ou a gente luta para se defender, ou a gente foge. Quando a gente entra nesse estado de adrenalina, com alta produção de adrenalina e noradrenalina, a gente consome o glicogênio muscular. A gente vai consumindo ele durante essa etapa. Se o animal é abatido durante esse processo, a gente tem uma aceleração da transformação do músculo em carne. Por que isso acontece? Quando a gente faz o abate, o pH da carne vai caindo, o animal morre fisiologicamente, mas o músculo continua ativo. Ele continua em vida, só que ele não tem mais energia circulante, então ele lança o uso do glicogênio muscular de uma forma anaeróbica. Isso produz ácido lático e o pH da carne vai caindo. Se esse pH cair muito rápido, estiver caindo de uma forma acelerada, com a carcaça, né, ou com a carne ainda quente, a gente tem uma redução da capacidade de retenção de líquido nesse músculo, a célula perde líquido, o pH cai rapidamente a um nível abaixo do que ele deveria cair, e a célula acaba diminuindo de tamanho. Quando isso acontece, a gente tem uma célula menor, um músculo que escorre líquido, ou seja, ele perde peso e a gente não consegue ver o fundo da célula onde tem a mioglobina. E essa carne fica pálida, mole e exudativa no caso de suínos e aves, né, que é a famosa carne PSE. E esse é um defeito de qualidade. Então, como é que a gente nota isso? Se vocês pegarem um bife
e fritarem ele ficar duro e seco, esse é um bife PSE. Se a gente notar, por exemplo, uma carne processada, um presunto, com bastante líquido escorrendo na bandeja, esse pode ser um exemplo de um problema de defeito de qualidade de carne. Esse pH caiu muito rápido, ele não consegue reter líquido, ele vai escorrendo. Na situação de bovinos, se eu tiver um estresse prolongado, muito longo, já ter consumido esse glicogênio antes do abate, essa carne não tem uma queda de pH. E ela retém muito líquido. E esse é um defeito que a gente chama de DFD. É uma carne escura, firme e seca. Esse é aquele bife que ele diminui, a gente acha que vai comer um bifão grande, quando a gente frita ele, ele diminui e solta um monte de líquido da panela. Esse é um bife DFD. E por que ele é mais escuro? Porque quando a luz bate, ela penetra na célula que está túrgida, né, está grande, e a gente consegue ver o fundo da mioglobina. Gente, olha só quando a pessoa sabe. Eu só fiz uma pergunta. Era só para ele responder, ele deu uma aula para gente. Felipe, que top, cara. Obrigado. Que show, que show. Foi muito bom. Te agradeço imensamente. Obrigadão, viu? Que bom, Divino. Fico muito feliz em poder contribuir na divulgação de informações de qualidade. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem realizando. Muito obrigado. Gente, eu adorei a aula. Vocês gostaram também? Eu conversei com o Felipe Dalla Costa, médico veterinário, especialista em suinocultura, coordenador de bem-estar animal da MSD Saúde Animal. Aliás, todo mundo que vem da MSD, que vem da MSD para uma entrevista comigo aqui é fera, viu? Ele só manda gente boa para cá. Gostei demais da conta. E o tema da nossa entrevista de hoje foi: certificação garante bem-estar para suínos, bovinos e aves. Me conta o que vocês acharam dessa nossa prosa. Vocês gostaram também? Se gostaram, deixa um gostei aí. Se não gostaram, deixa o dislike para a gente, não tem problema nenhum não, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, deixa um comentário para nós e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.